Muito bem, Salete, o que nós vamos fazer aqui hoje? Bom, hoje, dia 26 de dezembro de 2018, esse ano que está terminando, eu e o Joel resolvemos pegar depoimentos dos nossos familiares sobre histórias da família. E hoje vai ser o primeiro dia e nós vamos pegar o depoimento do tio Toninho e da tia Alice. Vai ser muito interessante, nós fizemos um roteiro para cada um. Quem vai participar desse depoimento também vai ser a mamãe, a dona Pituca, a dona Silvia. E vai ser um depoimento que vai aparecer só, a gente vai fazer as perguntas por trás das câmeras. Vai ter até make-off. Então vamos começar. A fotografia não sai? Não, só filmagem. A filmagem está aqui. Ah, aqui não é, que é só iluminação. Só iluminação, começa falando o que você lembra, Mã? Então, mas eu queria me ver aí, não pode. Depois. Depois não tem concerto. Não pode depois. Para um pouquinho e mostra para ela, para Tá não bom, ficar para cismada. testar mesmo. Mãe, eu queria que você contasse sobre sua infância, o que você lembra da sua avó, como que você foi criada por ela, a primeira lembrança que vem da infância. Ó, eu acredito que todas as crianças começam a ter memória a partir dos 4 ou 5 anos. Antes disso não tem memória. A minha memória está bem gravada aos 5 anos. A primeira coisa que eu tenho na memória, além da casa onde eu vivi, Onde vizinhos, no Brás, na Rua Bering. Era uma rua que os moradores todos eram europeus. De alguma parte da Europa eles vieram, portugueses, espanhóis, italianos, e viviam ali. Então a minha primeira memória foi quando a minha mãe estava grávida do Toninho, e aí meu pai chamou o Luiz Coco, que tinha um carro. Quem tinha um carro naquela época era considerado rico. E ele era cunhado e amigo do vovô. E ele, não sei se demorou para chegar, porque não tinha telefone, não tinha meio de comunicação. Ele veio e o Toninho já estava quase que nascendo. Aí levaram para a maternidade e eu fui junto também, não sei porquê. Eu estava naquele carro junto e a maternidade foi no Brás, no Alberto Primo. E eu lembro perfeitamente da hora que eu entrei no carro até a hora de sair, entrei para aquela maternidade adentro, minha mãe carregada, aí estava no corredor, eu só lembro que a enfermeira veio avisar que era um menino, tão esperado pela vovó e pelo vovô. Aí não me lembro mais nada, só lembro que a vovó dizia que ele tinha bronquite, porque as enfermeiras davam banho e passava no corredor que tinha correnteza, então ele veio com bronquite para casa. E outra memória muito forte, bem clara que eu tive, foi que a vovó dizia que ela trabalhou de tecelã até o Toninho nascer. Eu tinha 5 anos. E a patroa dela era uma italiana magrinha, pequenininha, de vestido preto, com a gola de renda, parecia uma figura de quadrinho. Um chapéuzinho na cabeça. E a vovó dizia que se eu fosse um menino, iria ficar 1 ano sem pagar aluguel. Agora, as pessoas que podem ter certeza disso, todas nasceram no século XX e já se foram, não está mais entre nós.
Mas eu lembro bem disso. Mas chegou a pagar aluguel ou não? Ficou um ano sem pagar? Aí eu não lembro direito, mas deve ter ficado, porque era a palavra dela, né? Era uma fábrica de juta, que ainda existe, a Fazenda da Juta. E era italiana a dona. E então hoje eu deduzo que o Toninho começou a ajudar a família mesmo antes de nascer. Porque se não ficou um ano sem pagar aluguel, ficou muito tempo. E era o final da Segunda Guerra Mundial, então a italiana acho que deu como presente. Legal. E a tia Nésia cuidava de você, a tia Neide? Você lembra disso ou não? Ah, eu tinha, antes do Toninho nascer, a vovó tinha uma empregada, é uma moça que veio do interior, antigamente elas vinham do interior. Vinham a troco de morar na casa. Então eu lembro bem que ela tomava conta de mim, me dava banho. E toda vez que a vovó saía para ir trabalhar, eu ficava chorando. Então ela era bem carinhosa. Eram pessoas que vinham do interior para as casas e moravam nas casas. E outra memória também com 5 anos foi quando uma família italiana chegou na Rua Beren à noite com um caminhão de mudança. Vieram de Barretos porque ele arranjou um emprego de gerência no banco. Estava gerenciando um banco na Celso Garcia. E eles chegaram, eu não sei se eles compraram a casa ou alugaram, mas tinha inquilinos na casa, tinha moradores na casa, e eles estavam com o caminhão na rua, desesperado, discutindo, e a mulher, a italiana, passando mal. Aí tudo que acontecia na rua, os moradores ficavam sabendo, que não tinha televisão, não tinha. A vovó e o vovô foram lá ver o que estava acontecendo. Aí os outros vizinhos também foram, mas só a vovó e o vovô ofereceu ajuda. Ninguém ofereceu. Nem conheciam, eles nem nunca tinham visto. Aí o vovô falou: se vocês quiserem dormir na minha casa é grande, pode vir dormir. E pediu para os donos da casa guardar a mudança deles lá no barracão deles, porque o caminhão tinha que ir embora, tinha que voltar para Barretos. E eles concordaram, puseram a mudança no quintal da mulher e eles vieram dormir em casa. O seu Miguel de Crescenço, Concheta de Crescenço, a Lina, que tinha a idade da Nésia, o Zé, que tinha a idade da Neide, e o Renato, que tinha a minha idade. Vieram todos. E a vovó já estava com o Toninho? O Toninho já tinha nascido? Toninho, eu tinha 5 anos, o Toninho já tinha nascido. Recém-nascido. E ele... E uma coisa ficou gravada assim, que essa italiana estava na sala da gente, ela passou mal e desmaiou. Aí puseram vinagre nela. E eu detesto vinagre até hoje, porque fiquei traumatizada com aquele cheiro do vinagre. Agora que eu entendi. Isso aí ficou bem... E nós tivemos assim, eles passaram 1 ano morando lá em casa, porque foi 1 ano de negociação para os inquilinos saírem da casa. Nossa! E foi uma bênção, porque eles eram do interior e trouxeram muita alimentação do interior. E eles dividiam com a gente. Então foi uma festa, foi uma bênção. Aí ficaram amigos. Sem esperar essa recompensa, e se tornaram amigos para sempre, né? Até a vovó morrer, até eles morrerem, foram amigos.
E depois... Aí depois dessa casa? Essa é uma infância que eu tive lá que eu não gostaria nem de recordar, porque muitas coisas ruins aconteceram ali. Ficou gravado muitas memórias ruins, eu não gostaria nem de lembrar. E depois... Da Bering? Eu estava numa escola que chamava Eduardo Prado, e naquele tempo os pais não levavam os filhos na escola, a gente ia sozinha. Eu tinha um trauma porque eu tinha medo de me perder indo de casa na escola, com 7 anos, eu já estava com 7 anos. E então eu ia e ficava olhando as pessoas que também iam para a escola para mim ir atrás, porque senão eu me perdia. E na escola eu ia muito mal. Tinha medo das meninas, tinha meninas boas e outras muito más. Mas eu fiz o primeiro ano ali. Você morou quanto tempo nessa casa? Eu morei desde que nasci até 8 anos. 8 anos. Aí... E o vovô, ele trabalhava com o que nessa época? Então, nessa época ele estava trabalhando, não sei se ele não arranjava emprego ou estava desempregado, ele era marceneiro. Então ele fazia alguma coisa de móveis no fundo do quintal, que a casa era grande, tinha um quintal bem grande. Ia vender na Celso Garcia para os judeus, turcos. Ele dizia que ele tinha uma fábrica de móveis, oferecia, depois que ele ia arranjar o dinheiro, vendia para comprar matéria-prima para fazer, para vender, e assim ele foi progredindo. A primeira máquina que ele comprou, ele pediu um empréstimo para a família, mas parece que a família não deu. E então não sei como que ele arrumou 10 mil reais. 10 mil réis. Réis. 10 mil réis. Não reais, 10 mil réis. E depois de lá, até 8 anos... Aí ele comprou máquina. Fábrica. Até 8 anos ele era marceneiro. Até quando você tinha 8 anos... Então, aí ele conseguiu até empregado. Eu ajudava a lixar os móveis, a vovó lixava os móveis. Aí tinha um empregado que pintava, que eu lembro dele até hoje, ele chamava Carlos. Ele pintava os móveis, era um buffet, a gente falava buffet. Móveis de cozinha. E vovô nunca quis ser empregado, ele detestava. Ele trabalhava na Antártica e era mocinho, menino. Então, quando o chefe passava, tinha que tirar o chapéu e cumprimentar. Só que ele tirava o chapéu e falava um palavrão, porque ele não gostava de ser empregado. Então, ele tinha uma visão muito grande das coisas, uma força de vontade, muito trabalhador, muito pai. E casou muito novo, casou com 21 anos. Casou com 20. Aí a Nésia nasceu, ele tinha 21. E criou todos os filhos. A minha avó, mãe da minha mãe, morava com a gente, mas ela tinha um problema mental. Ah, é? Ela não... Era uma pessoa que tinha que tomar conta dela, ela não tomava conta de ninguém. Mas ela... Você tinha quantos anos? Eu tinha 7. Aí você lembra? Eu lembro que ela ia buscar lenha, porque o nosso fogão era lenha, então ela trazia uns feixes de lenha na cabeça para acender o fogo. E na época da guerra, as amigas italianas dela que estavam mais com poder aquisitivo melhor, dava pão,
Aí ela chegava em casa, molhava esse pão, punha azeite e sal e a gente comia e gostava. Foi uma época muito difícil, muito sofrida, que relembrar não é fácil. Depois que você, E depois com fomos... 7 anos, você foi morar onde? Então, depois 8 nós fomos morar na Moca. O vovô, na Moca não, na Vila Prudente, na Coelho Neto. O papai se tornou sócio do Luiz Coco. A casa tinha um quintal muito grande, tinha um armazém onde eles puderam começar a trabalhar. E a situação ainda era muito difícil, a vovó cozinhava com fogão a carvão e ela pedia para o vovô um fogão a gás. Isso ele já tinha acho que uns 2 anos trabalhando ali na sociedade, ele com o Luiz Coco. Mas o papai trabalhava muito e o Luiz Coco só comandava. Aí um dia eles se desentenderam e desmanchou a sociedade. Aí nós fomos para a Moca. O vovô alugou uma casa grande na Moca. Embaixo era onde ele trabalhava, punha as máquinas, e em cima a gente morava. Aí ele queria comprar um carro. E a vovó, não, eu quero primeiro uma casa, depois você compra carro. Ele falou, não, eu comprando o carro, eu vou ganhar para comprar a casa. E ele comprou um carro, era um carrinho quadradinho, um Fordeco, bem engraçado, mas ele comprou, trabalhava com o carro e acabou comprando realmente uma casa, porque com aquele carro ele ia vender, ia visitar os fregueses. Aí ele tinha não sei se era sócio, um senhor chamado Seu José, também não me lembro o nome dele. A gente se tornou amigos da família, mas ele trabalhou uma temporada com esse homem, depois ele quis mesmo ficar sozinho. E sozinho ele foi vencendo, ele venceu da Moca, ele comprou um terreno muito grande na Vila Maria. Você vê como ele foi progredindo, ele foi vendendo mais empregados. Eu lembro de todos os empregados que ele teve. E a Nésia ajudava na contabilidade. Eu ficava ali ajudando ele. Enquanto ele estava trabalhando lá embaixo nos móveis, eu ficava com ele. Eu ia catando o prego do chão, ia fazendo meus brinquedos de madeira. Quando ele não estava, eu ligava a máquina. Perigo, hein? Aí eu já tinha 10 anos. A Nésia já era casada, tia Nésia? A Nésia não, ela namorava com o Henrique. E a Neide? Aí de lá... E a Neide? A Neide namorava com Orlando, com o marido dela. A Neide ajudava também na fábrica de móveis? Não, a Neide só dava trabalho. E a Nésia muito doente, a Neide com um problema de comportamento, temperamento. O que a tia Nésia tinha? Qual que era a doença? Que ela era muito doente? A Nésia teve um problema de infância que afetou os rins, era neflite mal curada. E os rins da pressão alta. Ele ficou... O médico mandou fazer exame de sangue, foi viajar. Quando ele voltou, a vovó foi com os exames lá e aí que ele viu que estava com neflite, mas aí já era tarde. Porque neflite a pessoa tem que ficar na cama, quieta, não pode se mexer. E ela não, ela ficou normalmente. A urina mistura no sangue e a urina fica com cor de Coca-Cola. Isso acabou com a vida dela.
E com 20 anos, a pressão dela foi para mais de 20. Aí os médicos vinham em casa, a gente não chamava, eles vinham em casa. Qualquer hora do dia, da noite. Naquela época era assim, os médicos vinham em casa, ele veio, ele tirou 1 litro de sangue dela, a vovó falava, nossa, isso vai matar minha filha. Mas era um meio de abaixar a pressão. Hoje não se faz mais isso, mas naquela época fazia. E aí ela já namorava com o Henrique, se apaixonou pelo Henrique, o Henrique se apaixonou por ela. A vovó falava, você vai casar com uma farmácia, porque ela vive com cuidados médicos, mas ele não se importou. E ela também não, e casaram. Casaram. Morava na Moca? Não, aí da Moca nós fomos para Vila Maria, que o vovô comprou um terreno muito grande lá. Um terreno que ia de quarteirão a quarteirão. Construiu uma fábrica grande e construiu uma casa para o caseiro, para o guarda morar lá com a família, uma casa de madeira. E lá ele fazia muitos móveis, trabalhava muito, cresceu, comprou uma casinha na Praia Grande, comprou carro. A gente já estava bem melhor de vida. E nós morávamos na Vila Maria numa casa muito ruim, muito precária, muito feia. Então ele falou, bom, agora eu vou comprar uma casa para a gente morar. E ele foi com a Nésia, não sei porquê, mas eles acharam uma casa no Tremembé. Ele não achava que era longe, porque Tremembé era perto da Vila Guilherme, e a Vila Guilherme era caminho para o Tremembé, onde tinha o trote. Deve ter o trote até hoje. E quando nós fomos ver a casa, era muito bonita para nós que nunca tivemos uma casa daquele tipo. A casa era precária, lá na Vila Maria era ruim demais a casa. E todas as casas que nós moramos era bem ruinzinha. E essa era maravilhosa, num lugar maravilhoso, numa rua maravilhosa. Então a vovó não quis ficar lá porque ela achava que ele chegava tarde, porque a Vila Maria era muito longe. Então ela não gostou do lugar, ela queria sair de lá, ela falou, aqui é um cemitério, aqui eu não fico, aqui eu não fico. E depois, acho que de 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos, ela quis sair. Aí o vovô comprou uma casa, a Nésia já era casada, vivia na casa da gente, a Neide era casada, mas vivia na casa da gente. Então ele falou, olha, melhor eu ir comprar uma casa que pode caber todo mundo. Aí ele achou essa casa na Vila Prudente. A vovó dizia, eu não morro sem deixar uma casa, um teto para os meus filhos, porque os genros não tinham condição de comprar nenhum barracão. Então o vovô comprou uma casa que já tinha quarto, sala e cozinha, quarto, sala e cozinha, e foi morar a Neide, fui morar eu, foi morar a Nésia. Toninho. E o vovô e a vovó na frente, o Toninho. Aí a vovó morreu e ficou a Nésia lá na frente com o vovô e o Toninho. Da Vila Prudente, nós moramos o vovô comprou uma casa no Brás. Quando saímos do Tremembé, nós fomos para o Brás. No Brás, o Toninho tinha 15 anos, não, 15 não,
12 anos. Eu acho que eu tinha uns 16. E eu tinha uma amiga chamada Meire Helena, que tinha uma irmã chamada Maria Luísa, que o Toninho gostava dela e ela gostava dele. E era namoricos assim de adolescente. Aí do Brás... E o Brás era, como que era a casa? Era boa? O vovô fez uma casa muito bonita, muito boa, bem decorada. Ele gostava de ter uma casa boa. Os lustres eram de cristal, as cortinas de seda. Era uma casa muito bonita, de pedra, de mármore português, azulejo português. Mas a vovó viu que a Nésia precisava de uma casa, que a Neide precisava de uma casa e que eu iria precisar de uma casa. Então ela fez o vovô vender. Falou, não, você vende essa casa e compra uma que possa morar todos eles, todo mundo junto. Aí vai o vovô novamente procurar casa e achou na Vila Prudente, que estamos até hoje, né? Eu sei que abrigou todo mundo. Aí ela morreu em paz. Porque estavam todos Na casa. protegidos, né? Foi a doença dela que ela estava se queixando de dores, foi para o médico e fazendo tratamento. Aí o médico disse que ela tinha que fazer uma operação que foi inútil, não tinha nada a ver com a doença dela. Aí descobriram que ela estava com câncer no intestino. Aí foi para o primo da Yolanda, que é a nossa prima. Ele trabalhava no Hospital São Paulo. Foi a tia Linda e o vovô levar a vovó para fazer o exame, porque ela estava com muitas dores. Aí esse primo da Yolanda chama Tito. O nome dele eu não sei, mas o apelido é Tito. Aí ele não precisa, naquele tempo não tinha ultrassom, não tinha nada assim que pudesse ver o resultado na hora. Aí ele falou, eu vou abrir, falou pro vovô. Aí ele abriu e colocou o intestino para fora, não sei como é que chama, pôs aquela bolsa, né? E falou pro vovô 6 meses de vida. E foi 6 meses de vida. Ali ela não sabia de nada também, ela só sabia que tinha uma mãe. O pai ela sabe muito pouco. E diz que ele tinha um armazém de secos e molhados, que hoje seria um supermercado, um pequeno supermercado. E ele era casado com ela, ele comprou, e depois ela era analfabeta, então ele fez ela assinar os papéis, e ele sumiu, fechou o mercado e sumiu. Deixou ela e a... Diz a vovó que levou uma irmãzinha dela, mas são coisas vagas. E deixou a vovó com a mãe dela sozinha. Então ela tinha que trabalhar para sustentar a vovó. A mãe dela, que ela não trabalhava, a mãe dela. A mãe dela lavava roupa, né, para fora, assim, essas coisas. Mas ela, desde menina, sustentava. Só que naquele tempo tinham muitos amigos, então os amigos cuidavam da vovó, cuidavam da mãe dela. Eram amigos verdadeiros. Como que a vovó conheceu o vovô? A vovó trabalhava de tecelã, junto com a tia Linda e junto com a tia Ema. E junto, a tia Ema, a tia Linda e a vovó trabalhavam de tecelã. E a tia Linda tinha um irmão, que era o vovô. A outra tia, que chama Curina, que é a irmã do vovô, trabalhava na Souza Cruz. E todas as moças trabalhavam, saíam 4 horas da manhã de casa para ir para o trabalho. Eram tudo firmas de estrangeiros, né? Ou eram turcos ou eram italianos.
E elas trabalhavam numa firma de italianos, que é essa Fumagari, que é dona da Juta. Aí ela conheceu o vovô, acabou se casando com 20 anos. Aí a mãe foi junto? A vovó foi morar com a sogra dela, que era a minha avó Adélia. Adele. E ela não quis a mãe. Justamente porque tinha problema mental, então a avó ficou com os amigos da vovó, com as amigas, ficou com alguém, ficava um pouco em Guarulhos, mas ela não gostava de Guarulhos, porque ela tinha um neto que assustava ela com figuras de cobra, então ela não gostava de mato. E a vovó ficou não sei quanto tempo morando com a mãe dela, mas sofreu, porque o vovô chegava de madrugada e a vovó não podia falar nada. Aí a sogra dela falava, deixa ele é novo, deixa ele viver a vida. E a mãe do vovô era italiana ou era brasileira? Italiana. Italiana. O pai também italiano. Todos italianos, os filhos brasileiros. Todos os filhos eram brasileiros? Todos. Tia Ema não tenho certeza. É a primeira, né? É, a Corina. Agora a tia Linda, a tia Corina. Mas casaram com italianos, né? A tia Corina casou com italiano, a tia Ema casou com italiano. E quando a mãe do vovô, morreu, você lembra? Você tinha quantos anos? Minha avó? É. Eu não era nem nascida. Ah, tá. Ela já tinha... A Nésia era. A Nésia lembrava bem dela. E a vovó, por parte da sua mãe, você lembra dela? Lembro, eu tinha 7 anos. Ela 74. A primeira comunhão eu fiz na igreja... Foi no Brás, eu morava no Brás, fiz na igreja de São João. Quem me vestiu foi a dona Concheta. Ela me deu toda a roupa, sapato, vestido, véu, o tercinho, o livro. A vovó fez o almoço, eles vieram em casa, almoçaram, era uma família. Depois eu era muito ligada na igreja, eu era filha de Maria. Eu tinha umas amigas que eram filha de Maria, naquele tempo existia isso, hoje não existe mais. Comunidade que a gente se reunia para fazer benefícios, ajudar na igreja. Sempre tive uma ligação assim na igreja. Aí eu tinha 16, 17 anos, eu trabalhava no escritório. Mas também ajudava bastante, mas eu ia comprar selo, ia no banco, ia no cartório, mas era uma filha mulher. Naquele tempo você não podia ficar entrando dentro da fábrica no meio dos empregados. Tinha uns 30 empregados, homens, todos homens, né? Então eu só me limitava a ficar no escritório. Aí o Toninho era criança. E ele se viu perdido, se viu cansado, não tinha ninguém para ajudar. Aí ele quis ajuda de um vizinho que estava na falência. Não tinha juiz, perdeu tudo no jogo. Ele estava com material de construção muito... Estava bem de vida, o Alcides, mas ele perdeu tudo no jogo. Aí ele veio pedir emprego para o vovô. O vovô falou, olha, eu estou precisando de uma pessoa como você. Ele era dono de uma firma, era esperto demais. Mas a esperteza dele era para o mal ali. Era uma pessoa do mal. Aí a vovó falou, Pedro, manda esse homem embora, ele vai te arruinar. Ele falou, não, eu mando você embora, mas não mando ele. E ele arruinou a vida do vovô. Aí o vovô se viu muito cansado, perdido, sabe, quando estressado. Ele falou, eu vou vender antes de perder tudo. E vendeu muito barato. Era uma fábrica, vendeu para um fabricante de móveis chamado Pelosi. Não sei se eles ainda existem. Vendeu para eles, trocou por um sítio. Aí vendeu o sítio,
Aí o dinheiro desvalorizou, aí foi acabando, aí a vovó ficou doente, não tinha convênio, não tinha INSS, foi tudo particular, as operações, o tratamento, foram 2 anos. E aí ele foi perdendo dinheiro. Aí o Toninho já estava com 19 anos. Com 18 a mamãe morreu. Então ele estava com 19. Estudava junto com o filho do dono da Deconto, que eles estavam muito ricos. Eles queriam entrar na USP. Só que o Toninho ensinava ele vinha lá na Moca, numa outra casa também que eles moraram, começaram só Natal lá, na Juvenal Parada. O Toninho tinha um quarto e o rapaz vinha e eles estudavam, o Toninho ensinava ele química, física, matemática. Só que quando o Toninho foi ver a lista dos que tinham entrado na USP, o Toninho não entrou e ele entrou. Então foi deduzido que houve Fraude. Houve coisa errada. Aí o Toninho veio para casa, se trancou no quarto, disse que não tinha entrado na USP, o vovô não podia pagar uma faculdade particular. E ficou o dia inteirinho trancado no quarto, ninguém viu a cara dele. Nem para comer, nem para nada. Aí as coisas é feita por Deus. O homem devia dinheiro para o vovô e pagou em bolinhas de Natal. Aí encheu a casa lá da Juvenal Parada, cheia de bolinhas. Foi aí que entrou o Tonho, que o Tonho veio, ficou morando com a Nésia. A Nésia morava ali. Saíram, venderam. Aí não sei, aí já estou perdida também. Sei que estavam morando na Juvenal Parada. O Tonho foi para lá, aí o vovô falou pro Toninho, Toninho, você não precisa... O vovô foi investigar, falou, o que eu faço com essas bolinhas agora? Era um caixa com 4 dúzias. Os corredores, quarto, cozinha, estava tudo cheio com essas bolinhas. Falou, o que eu vou fazer agora? Já não tinha dinheiro e ainda o homem pagou em bolinhas. Aí falaram para ele vender na 25. Aí ele foi para 25 e viu que era um bom negócio. Vendeu as bolinhas na 25. Aí ele falou, Toninho, você não precisa ficar assim, não ficar aborrecido, que nós vamos fabricar bolinhas de Natal. Pai, fabricar bolinhas de Natal, o que é isso? Né? A gente não podia imaginar o que era isso. Aí ele tinha um livrinho, ou ele comprou, ou ele tinha um livrinho pequeno italiano, chamava Specchio, espelho, espelhação, Specchio. E lá ele aprendeu a espelhar. Mas precisava técnica, além de aprender ali, precisava técnica. Aí ele conheceu, na 25, ele conheceu um maçariqueiro. Maçariqueiro não, um espelhador, que espelhava para uma fábrica de... Bolinha. Também não me lembro que fábrica esse homem trabalhava. Aí o vovô falou, ó, eu te pago se você vier me ensinar a fazer o líquido para espelhar a bola, para ver como é que se espelha a bola, né? Aí ele veio. Eu não sei se já tinha balança ou se ele que ensinou a fazer a balança. Era uma balança com buracos de espuma. E aí o vovô também não me lembro quem era maçariqueiro, como ele conseguiu o maçariqueiro. Isso aí eu não me lembro. Eu só lembro que ele era um moreno que veio ensinar o vovô a fazer prata. E a prata era caríssima. O vovô comprou 100 gramas de prata, ele trouxe um vidro de 40 litros
e fez aquele vidro, fez aqueles 40 litros de água, né? E misturou o ácido, o amoníaco, a prata, e só que ele tinha que misturar o ácido aos pouquinhos, que a gente punha assim numa tigela, punha uma colherzinha de ácido, ia batendo as bolinhas, aí ela prateava. Só que ele pôs nos 40 litros. Aí daqui a pouco os 40, aquele litro ficou todinho prateado. Perdeu toda a prata. Perdeu toda a prata. Aí alguém falou para ele que tinha 2 senhoras na Rua dos Trilhos que espelhavam bolinha. Faziam bolinha, espelhavam bolinha, enchiam com bolinhas. Aí ele foi lá, eram 2 solteironas. E ele com a lábia dele, né, elas ensinaram tudo para ele. Muito batalhador, ele, né, de marceneiro, fazer bolinhas. Depois ele ficou sócio também com um cara de São Carlos, que eu esqueci o nome, também não deu certo essa sociedade. Ele era maçariqueiro, o vovô falou, eu entro com o dinheiro, que ele ainda tinha esse dinheiro da fábrica, né? Eu entro com o dinheiro e você entra com o serviço, que ele sabia trabalhar. Mas parece que não durou muito também, desmancharam a sociedade. Aí ele começou sozinho, com o Henrique e com o Tonho. Eu, a Nésia, pintando... Lá no Brás. Na Moca. Aí eu não sei, a casa estava alugada, a casa da Coelho Barradas. Parece que a inquilina saiu, japonesa, e eles foram morar lá. Aí começou a fazer bolinha no fundo do quintal. Eu já era casada, no fundo do quintal, e eles alugaram um armazenzinho na esquina lá, muito precário. E voltaram para lá para fabricar bolinha. Aí deixaram a Juvenal parada. Aí o vizinho em frente, morreu o pai dele. Eles tinham um depósito de Jaú, onde hoje é só Natal. E morreu o pai. Eles eram 4 herdeiros. Uma moça doente e 3 homens. A moça doente não contou, ou contou, não sei. Mas os 3 homens queriam vender aquele terreno para cada um ficar com a sua parte. E o pai dele fazia ali um depósito de bebidas. Estava muito bem, mas eles quiseram fazer. Aí o vovô ofereceu a casa da Coelho Barradas, falou, olha, eu te dou a casa, a parte da frente, e te dou 30 mil em dinheiro. Eles aceitaram. Aí eu fiquei morando, eu e a Neide, lá nos fundos. E aí na José dos Reis tinha uma casa, eles foram morar lá. A Nésia e o vovô, parece que foi assim. E o vovô deu dinheiro para eles, deu a casa, e eles acabaram perdendo tudo, o dinheiro, a casa, tudo. E começou lá na José dos Reis. Aí ele fiquei lá na minha casa, fiquei com os maçariqueiros fazendo bolinhas. Ah, tá. E eu dava almoço para eles, o Tonho morava ali, a Neide não morava não, que o Tonho veio morar ali junto com outro rapaz. E eu dava almoço para os maçariqueiros. E eles começaram a vida lá na José dos Reis. Começaram a fabricar para valer na José dos Reis. E o Toninho nada de estudo, né? Só se dedicando. Ele era novo, ele tinha 19 anos. Aí o vovô falou assim, Toninho, você vai para o Rio de Janeiro entregar esse monstruário aqui, era uma mala, eu fiz com a Nésia,
essas malas de papelão, ainda existia mala de papelão de viagem, os nordestinos usavam muito. Nós fizemos buracos ali de cartolina, enchemos de algodão e pusemos uma peça de cada que era a fábrica de móveis Pedro Lencioni. Fabricava e punha ali. Você vai no Rio de Janeiro levar para o vendedor do Rio de Janeiro. A coisa vai progredindo assim, aos poucos, conhecimento, coragem. Aí o Toninho estava com medo de sozinho, pediu para o Paulinho, Paulinho, você vai comigo? Eu tenho medo, meu pai me mandou ir para o Rio de Janeiro, mas eu nunca fui. Eu tenho medo de ir para lá. Nós pusemos tudo que a gente fabricava de bolinhas, pusemos naquela, que era para o vendedor sair, talão de pedido, como é que fala? Lista de preço, né? E tinha 2 malas. Uma nós não chegamos a fazer, estava lá fechadinha, mas fizemos aquela que eles iam levar. E, bom, tchau, Toninho, cuidado, tal. Aí eles desceram num lugar errado, andaram um viaduto inteirinho, embaixo do viaduto, assim, né? Para poder chegar na casa do homem. Depois, aí o homem recebeu, deu almoço para eles e falou, depois do almoço, falou, bom, vamos ver o mostruário. Quando abriram a mala estava vazia. Eles pegaram a mala errada. Nossa! Pegaram a mala errada. Que decepção! Depois eu não me lembro mais a briga aí. Não sabe nem se vendeu ou não vendeu para ele? Esse vendedor, ele é um português, ele ficou muito tempo com a gente. Fala com a gente, não, com a fábrica, né? Mas como foi entregue a segunda mala, eu não sei. Só sei que o Toninho falava, meu pai vai me matar. Porque foi assim que ele aprendeu. Depois eles trabalharam 1 ano inteiro. Depois disso, né, já estavam vendendo bem. E tinha o dinheiro, não era guardado no banco. Estava em casa, o dinheiro do ano todo. Aí um amigo do vovô, esqueci o nome dele, tinha a gráfica. E sabia que o vovô estava com esse dinheiro do ano todo, que o vovô falava, de certo, falou para ele, né? Ele falou, Pedro, você me empresta esse dinheiro porque eu quero comprar uma máquina que eu vou mandar 10 empregados embora se eu comprar essa máquina. A gráfica está indo bem, papá. Aí ele falou pro Toninho, pega aquele dinheiro assim que eu vou emprestar, ele vai me pagar tanto por cento de juros. Aí o Toninho falou, pai, mas aquele dinheiro eu tenho que... Estava destinado para outros fins, né? Ele falou, não, mas ele vai ficar um pouco tempo, nós vamos ganhar tanto, papá, pode pegar. Pai, mas aquele dinheiro... Quando ele falou pai pela 3ª vez, o vovô deu um grito com ele e ele foi buscar. Não me lembro quanto que era. Não lembro. E deu quentinho pro homem. O homem não tinha mais gráfica, ele estava na falência e sumiu. Sumiu que ninguém viu ele. Perderam todo o dinheiro. Aí a fábrica começou do zero. Aí o Toninho tinha um carro. Aí eles falaram, bom, vamos vender esse carro para fazer dinheiro para comprar matéria-prima. Aí o Toninho pôs uma plaquinha no carro, vende-se. Aí parou um outro carro perto dele e falou, se quer vender o carro, vai na Rua Oratório, que tem uma fábrica de lustres muito boa, que eles querem comprar um carro igualzinho esse. Aí ele foi correndo, né? Uma loja bonita, carpetada, moças uniformizadas, cheia de lustres. E eu não sei como era a negociação naquele tempo, mas se falava em reserva de domínio.
Então foi vendido sem reserva de domínio. Era 14 mil o carro, eles deram 4 e mandaram ir outro dia para buscar os 10. Só que quando o Toninho foi buscar os 10, a fábrica era a fábrica fantasma. Não tinha gente tendo infarto, tinha um turco que falou, olha, eu desconfio até da minha sogra, da minha mãe, como que eu não fui desconfiar deles, né? A pessoas tinham táxi. E começaram do zero. Sem carro. Como eles fizeram isso, o Toninho sabe melhor que eu já não me lembro mais. Eu trabalhava para eles na minha casa, lá na Coelho Barradas. Fazia pintura em Papai Noel e costurava no overlock. Aí eu peguei um serviço de um espanhol que ele tinha que entregar para as lojas pernambucanas 10 mil fantasminhas, eu não sei se você lembra, fantasminha camarada. Então eles tinham um desenho de fantasminha na televisão. O fantasminha eu lembro. Então, era esse fantasminha. Era um fantasminha assim, era um pedaço de lençol que tinha que passar no overlock o feitio de um fantasminha e eles punham no pacote do lençol. Então ele me trouxe esses 10 mil fantasminhas. Quando ele me trouxe, eu estava pintando Papai Noel, bola. Ele falou, a senhora pinta isso? Eu falei, eu pinto. Para quem? Falei, para o meu irmão, assim, para o meu pai. Aí ele falou, eu sou fabricante de árvore de Natal. Que isso? Um espanhol. Aí eu levei ele para apresentar para o Toninho, para o vovô. Aí ele fabricava máquinas, aí ele fabricou as máquinas para São Natal. Olha. Aí ele veio entregar uma máquina de picotar metalóide. E aí eles colocaram assim, já tinha o armazém da frente, sabe? Já tinha um salão na frente, que a gente punha as máquinas ali. Aí eles estavam carregando aquela máquina e esse espanhol junto, e o azulejo estourou. Sabe, veio assim para cima, fez aquele estouro. O homem pensou que o prédio estava caindo e correu para o meio da rua. Se viesse um carro, tinha atropelado ele. Aí eles colocaram a máquina lá e hoje essa firma chama Pra Festa. Eu não sei se você já viu garfinhos, colher, assim, pacotinho. Em cima tem uma etiqueta escrito Pra Festa. É deles. Olha. E eles faziam as árvores todas de plástico. Todo molde feito por esse espanhol. Aí o empregado desse espanhol trabalha pra gente até hoje. É? Quem que é? Quantos anos fazem isso? 50 anos? 40? Até hoje o empregado saiu dele, aí ele falou, eu ensinei tudo para ele, agora ele me deixou. Ele até parou de trabalhar, esse espanhol. E esse moço chama Cido e trabalha pra gente até hoje, o irmão dele, lá em São Miguel. Uma coisa vai abrindo portas, né? Eles ajudaram bastante. Eu tinha vocês 3 pequenos, eu não podia sair de casa para ir para São Natal. Quem que ia olhar vocês? Aí eu comecei a costurar. Eu não tinha overlock. Aí a Ana, que morava em frente, que eu digo que foi muito amiga, ela falou, Adélia, eu te empresto a minha máquina e você paga como puder. Aí ela me deu a máquina dela para costurar no overlock. Mas eu não entendia de overlock, eu nunca tinha visto um overlock. Enfia agulha, desenfia, enfia agulha. Era uma... Enfia agulha ali em tudo que era a linha, em tudo que era canto. E eu não sabia trabalhar. Aí eu chamava um mecânico, que ele tinha uma loja de costura aí no orfanato, seu Guido,
seu Guido, vem me ensinar a enfiar o overlock. Aí ele vinha, toda a paciência, me ensinava, arrumava, deixava tudo direitinho. Quando chegava depois de 2 dias, eu já não conseguia mais costurar. E o seu Guido vem me... Então esse seu Guido foi assim É anjos que passam na vida da gente e depois some, né? E ele vinha com toda a paciência dali me ensinar. Aí eu consegui. Aí eu fui pedir emprego na Rua Oriente. Eu fui pedir, não, para uma parente da irmã do Orlando, que trabalhava numa firma na travessa da Silva Teles. Aí falaram, aí vai lá nela, que eu esqueci o nome, ela trabalha nessa firma, ela pode te dar serviço. Aí eu fui. Você tem máquina de costura? Tenho. Eu tenho aquela máquina que era da minha avó, que eu tenho ela até hoje. E tinha esse overlock que eu não sabia costurar. Você sabe costurar? Sei. Essa moça que era parente da irmã do Orlando. Não, eu sei. A minha sorte é que eles não mandaram fazer teste. Que se tivesse mandado fazer teste, eu não ia conseguir nada. Aí, depois de 2 dias, veio uma perua lotadinha de serviço. Eu falei, gente, eu quase desmaiei. Era camisola. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Era um pacote assim, que era a parte da frente, outro pacote que era a parte de trás, outro pacote que era de renda, outro pacote que era pala. E eu pus tudo dentro da sala. E você dormia na sala, a Rosinha dormia na sala. E o Nenê dormia na sala, né? A Rosinha dormia no berço, no quarto, e você e o Nenê dormiam na sala. Eu espalhei todas as costuras por ali. Aí eu chamei a Ana, falei, Ana, vem me ajudar. Eu falei, eu não sei nem onde começar aqui. Aí foi indo, comecei, aí eu entregava assim umas 200, 300 peças por dia de camisola. Costurando sozinha. Você costurava sozinha? Eu e a Polônia. Lembra da dona Polônia? Lembro. Não sei como eu conheci a Polônia. Ela veio ali, ela dobrava, eu costurava e ela dobrava e punha no saquinho e tinha que pôr uma fitinha, tinha que pôr durex. Eu e ela. Ela ficou muitos anos comigo, aí eu levei ela para São Natal. Quando eu fui para São Natal, ela foi junto. Ficou lá até morrer. Eu estava morando no Brás. Eu saí do Tremembé e fui morar no Brás. No Brás, do lado direito tinha uma mecânica, do lado esquerdo tinha uma pensão nordestina. Eu não conhecia ninguém, estava numa fase assim bem complicada, depressão, que naquele tempo não se falava depressão, não tinha, era uma coisa desconhecida. Aí eu fui estudar no Domingos Faustino Sarmiento, conheci a Meire Helena, morava bem pertinho de casa, saíamos junto e aí ela começou a namorar um rapaz, aí esse rapaz tinha um amigo, trouxe para me apresentar, mas eu estava assim, não querendo nada nem ninguém, querendo ficar sozinha. Então, namorei com ele assim uns meses, mas não quis continuar. Aí passou um ano, sair com outras pessoas, conheci outras pessoas, mas nenhuma achava que estava dando certo. Aí ele veio morar assim do lado da minha casa, a 2, 3 casas depois da minha. Aí ele me viu, eu vi ele, a moça que morava lá vinha em casa, me apresentou e começamos a namorar. Aí, destino, deu tudo certo.
A fábrica de enfeite começou quando o Toninho tinha 18 anos. Quando que você parou com a costura e foi para a fábrica de bolinha? Quando eu consegui me separar do teu pai. Aí que foi morar lá na Jaú. Aí eu me separei. Não, aí eu telefonei pro pai dele, vim buscar ele. Aí o pai veio, o pai e o tio. Vieram buscar e levaram para Santa Catarina. Aí eu aproveitei para sair da casa, aluguei a casa e fui para José dos Reis. Falei, Toninho, cheguei com meus 3 filhos. Foi uma maneira que eu tive de me livrar dele. E nessa hora, né, que fui morar lá, estava o papai e ele, me deram todo o apoio. O Toninho foi assim, meu irmão, meu filho, meu pai, meu amigo.